Muito boa tarde a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria nós estarmos aqui na Rádio Amor Maior.net.br, no programa Escola Bíblica em Ação, hoje, dia 5 de novembro de 2022, pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, amados. É realmente um privilégio nós estarmos juntos nesse dia, nesse sábado. Já peço para que você se inscreva no nosso canal de YouTube. Lá você pode assistir as nossas mensagens, ouvir a oração da manhã, ouvir esse programa gravado. Amém? Divulgue a palavra. Divulgue, se inscreva no canal. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esporte, amados. E nós estamos aqui todo sábado, das 14 às 15, para conhecer, estudar e aprender mais do Evangelho, da Palavra do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar, não é, nos nossos corações, possa nos ensinar. Divulgue também, compartilhe, ouça, não é? A Rádio Amor Maior, o endereço é www.amormaior.net.br. Nós estamos iniciando o programa de 21 da Escola Bíblica em Ação e eu já peço a você, como todo sábado eu peço que você abra sua Bíblia conosco. Nós estaremos fazendo um devocional agora, mas eu peço que você pegue a sua Bíblia. Hoje nós estaremos utilizando muito a Bíblia, como é de costume, não é? Para a honra e glória do Senhor, abra a sua Bíblia em Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não é? Nós temos realmente que nos achegar a Jesus Cristo de uma forma absolutamente verdadeira, de todo o coração, por inteiro, né? E essa certeza, né? Esse coração verdadeiro realmente em fé, em esperança, né? Buscando sempre a santificação. Quando a palavra de Deus diz corações purificados da má consciência, né? Esse processo de santificação ele é extremamente importante, fundamental e necessário para as nossas vidas. Esse processo de santificação nos dá a purificação dos corações e da má consciência. E que nós tenhamos também, através de Jesus Cristo, nosso corpo lavado com água limpa. Essa água limpa ela é constantemente limpa, porque ela é Jesus, né? É o santo, é o cordeiro, é o imaculado, amém? É o verdadeiro, é o conselheiro, é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, realmente, Jesus Cristo, ele permite que eu e você sejamos lavados. Amém? Então, a grande mensagem hoje, nesse devocional, não é? É que a gente faça realmente a nossa parte, nos achegando a Jesus, em fé, buscando a purificação da nossa consciência, e seremos lavados todos os dias pelo sangue do Cordeiro, seremos lavados em água limpa, que é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos já agradecidos, Deus, que o Senhor nos dê o entendimento necessário da sua palavra, porque ela é a sua palavra. Que o Senhor ministre, que o Senhor nos ensine, Pai. É para a honra e para a glória do seu nome que nós estamos aqui, para aprender mais de ti, aprender mais da sua palavra. Em nome de Jesus eu oro.
Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Bom, amados, nós hoje vamos estamos continuando o nosso livro de Apocalipse, não é? Depois de tudo que vimos, não é? Depois de tudo que já estudamos, não é? Nesses 20 capítulos, não é? Nesses 20 programas, hoje é o nosso 21º programa, nós vamos estabelecer, não é? Mediante tudo aquilo que já vimos e já conversamos, que o livro de Apocalipse, amados, ele não pode ser visto de uma forma sequencial, ele não é sequencial, não é? Ele não é, por exemplo, como o Evangelho de Mateus, que inicia, não é? Lá com toda a descendência de Jesus, não é? E vai até o nascimento da igreja. Não, não é isso, não é? A maioria, não é, dos livros da Bíblia, eles têm um começo, meio e fim. Né? Evangelho de João é a mesma coisa, né? Jesus Cristo é o Verbo, que se fez carne, enfim, terminando, não é, com o nascimento da igreja. Então, nós precisamos entender, né, para facilitar realmente o nosso entendimento, não é, que o livro de Apocalipse ele não é sequencial. Não é? Ele é dividido em 7 sessões, em 7 livros. É como se Apocalipse fosse 7 livros distintos, não é? Só que as mensagens, elas são absolutamente paralelas e progressivas. O que quer dizer? O conteúdo das mensagens, elas são colocadas de formas o quê? Progressivas. Tá certo? Essa linha é do teólogo William Hendrickson, não é muito aceita realmente, é uma linha que a gente vai usar, não é? E que a gente já estudou realmente, ela tem um fundamento extraordinário, não é? Então a primeira coisa que nós temos que entender, como a gente já vem falando, que o livro de Apocalipse, ele é um livro, né, muito de figura, muito figurativo, tá certo? E que ele também é dividido em 7 livros, em 7 sessões. Né? Então, nós chegamos a ver, né, os capítulos 1 a 3, que fala dos 7 candeeiros, as 7 cartas às igrejas. Né? Então, quando nós terminamos a leitura dos capítulos de 1 a 3 dos 7 candeeiros, né, os 7 candeeiros eles dão lugar aos 7 selos. Então, dos capítulos 4 e 7 de Apocalipse, nós temos os selos, que dão lugar nos capítulos 8 a 11 às trombetas. Né? Então, quando termina, por exemplo, a abertura do 7º selo, e nós vamos ver, nós vamos estudar, né? É como se Apocalipse ele terminasse ali, né? E começasse, né? dos capítulos 8 a 11, né, os selos dando lugar às trombetas. Isso acontece também quando terminamos o capítulo 11 e iniciamos os capítulos de 12 a 14, onde nós vamos observar o levantamento do quarteto do mal, do dragão, do anticristo, do falso profeta e de todo o sistema satânico que é Babilônia. Quando terminamos todo esse levantamento do quarteto do mal, não é? Esse levantamento do quarteto do mal dá lugar às 7 taças da ira de Deus, que a gente observa os capítulos 15 e 16. Do capítulo 17 ao 19, não é? As taças de ira de Deus, elas dão lugar à queda do quarteto do mal, a queda da Babilônia, a queda do falso profeta, a queda do anticristo e a queda do dragão. E, finalmente, não é? A queda do quarteto do mal dá lugar nos capítulos 20, 21 e 22, nos últimos 3 capítulos de Apocalipse, da revelação de Jesus Cristo. Eles dão lugar realmente à prisão de Satanás, juízo final, novos céus e novas terras. Tá certo? Então essa é a nossa linha,
não é? Isso nós já havíamos dito, já havíamos passado aos amados, não é que nós vamos realmente nessa linha, e nós vamos perceber que em todas essas sessões, nós vamos perceber que na divisão desses sete livros, dessas 7 sessões de Apocalipse, né, divididos nessas sessões paralelas e progressivas, nós vamos perceber, não é, que nós temos a igreja habitada hoje por Jesus Cristo. Nessas sessões nós vamos ver, podemos observar que a igreja é perseguida no mundo. Porém, é uma igreja que é protegida e vitoriosa. Ela é perseguida, mas ela é protegida e vitoriosa. Que há realmente o confronto entre Jesus Cristo e o dragão. Que há o juízo final. E, por fim, a igreja vitoriosa. Amém? Então, nós vamos perceber que em todas as sessões, de uma forma absolutamente progressiva, nós temos, não é, a colocação, não é? Nós temos, na verdade, a apresentação, né, dessas 7 sessões. Então eu quero lembrar que nós já estudamos os capítulos de 1 a 3, né, que são 7 candeeiros, as 7 cartas às igrejas, né, e que nós iniciamos no capítulo 1 de Apocalipse, né, nos versos 7 e 8 de 1 Apocalipse, com uma verdade absolutamente gloriosa, amados. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá certo? Então essa, amados, é a verdade gloriosa desse livro. Jesus Cristo voltará, todo olho verá. Amém? Se lamentarão de não ter o recebido, não ter o amado, porque ele é o juiz. Ele é o alfa, ele é o ômega, amém? Então, na verdade, essa é a grande verdade gloriosa. O conteúdo que a gente pôde observar nos capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse foi que em cada carta, Jesus Cristo, não é? Ele tinha um conteúdo. Qual o conteúdo? Um conteúdo que Jesus Cristo dividia em elogio, menos para a última igreja. Você se lembra que Laodiceia, que a igreja hoje atual que nós estamos vivendo, ela não tem nenhum tipo de elogio. A queixa principal, a maior queixa de Jesus Cristo nas igrejas é que algumas perderam o amor por Jesus. Algumas perderam o amor por Jesus. E que há uma possibilidade ainda de correção, que Jesus Cristo coloca como arrependam-se. Arrependam-se. E se não houver esse arrependimento, haverá o julgamento, haverá o juízo, que é a remoção do candeeiro, é a expulsão, não é, que nós teremos da boca do Senhor. A remoção, né, do Senhor nas nossas vidas. A promessa, se nós continuarmos realmente, se a gente se corrigir, se a gente se arrepender, que nós teremos o acesso à árvore da vida. Nós teremos acesso ao trono de Cristo. E como em toda a carta, nesses 3 primeiros capítulos do Apocalipse, ela terminava: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus Cristo está voltando. Amém? Amém? Glória a Deus. Então nós temos aí, não é, toda a introdução hoje, não é? Já temos esses 3 capítulos, não é, que a gente exaustivamente, não é, profundamente a gente estudou. E agora eu convido você
Nós vamos ler junto o capítulo 4 de Apocalipse. São 11 versos, não é? Nós vamos iniciar agora, amados, a segunda sessão, que é dos capítulos 4 ao capítulo 7, que são os 7 selos. Amém? Então eu convido você aos 7 selos. Convido você aos 7 selos. Segunda sessão dos capítulos 4 ao capítulo 7. Então eu gostaria que você abrisse Apocalipse 4, a partir do verso 1 que nós vamos ler. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda, no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante de um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite. Eles não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glórias, honras e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todos sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e elas foram criadas. Esse capítulo 4 do Apocalipse, esse capítulo exalta a soberania de Deus, amados. A vontade de Deus, ela é absolutamente soberana. Esse capítulo exalta o trono de Deus, né? O trono da realeza de Deus. Né? Onde está o destino do mundo, amados? Onde está o nosso destino? Ele está nas mãos de quem? Do diabo ou nas mãos de Deus? Está nas mãos de Deus. E é no meio da tribulação, da provação, não é,
que os nossos olhos devem estar no Rei dos Reis, deve estar no Senhor dos Senhores. Tá certo? Então, se nós pudéssemos dar uma grande mensagem de Apocalipse, é essa. Deus está no controle, Ele é soberano, o trono é dele. Só que na tribulação que passaremos, os nossos olhos, eles devem estar em Jesus Cristo. Eu lembro o que João está vendo. João, o apóstolo, ele está escrevendo o quê? O livro de Apocalipse, o livro de Revelação, e ele está vendo uma visão daquilo que já aconteceu. Que coisa linda, maravilhosa. Quando a gente vê aí no verso 2 de Apocalipse 4, veja lá comigo, imediatamente, né? Imediatamente eu me achei, João se achou no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Que visão maravilhosa de João, igreja. Não é? João, o apóstolo, o evangelista, o amado do Senhor, não é? Vendo toda essa visão. Não é? E ele está lá, e ao redor do trono, não é? Havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Né? Como esse livro, amados, como esse livro ele é simbólico, não é? A gente vem falando isso, né, desde o início, não é? A simbologia, não é, do livro de Apocalipse. Esses 24 tronos, esses 24 anciãos, não é? Então, de novo, a gente vai pegar essa linha aqui de teológica, não é? E dizer, não é? Nós acreditamos que esses 24 tronos, esses 24 anciãos, eles representam o quê? A totalidade da igreja. A totalidade da igreja do Antigo, do Novo Testamento. 24, né? Ele pode vir de 12 tribos, das 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, né? As 12 tribos, que somado aos 12 apóstolos, não é? Nos dão 24 tronos, né? Nos dão 24 anciãos que, de novo, representa a totalidade da igreja. Não é lindo isso, né? E quando nós vamos para Apocalipse 21, né, se você, por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse 21, né, que diz, que descreve, não é? Não só o novo céu e a nova terra, mas descreve a nova Jerusalém. Observe comigo Apocalipse 21, 12 e 14, que diz: tinha uma muralha, Nova Jerusalém, tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses estavam os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Amém? Então, quando você junta, não é? Apocalipse 4, no verso 4, os 24 tronos, os 24 anciãos, e junta, né, com Apocalipse 21, de 12 a 14, né, a gente tem, né, vamos falar assim, o direcionamento do Espírito Santo. Né, esses 24 tronos, esses 24 anciãos, né, são as 12 tribos, os 12 patriarcas somados com os 12 apóstolos, que de novo representam a igreja, representam a noiva, representam Jesus, o Cristo,
Coisa linda, né, igreja? Não é? Coisa linda, não é? Vamos lá. Continuando, não é? Continuando, eu quero que você abra lá Apocalipse 4, no verso 5, não é? Após essa visão do trono, não é? A visão, né, do redor do trono, que haviam esses 24 tronos, né? Eu gostaria que nós lêssemos o verso 5 de Apocalipse 4. Eu gostaria que nós lêssemos Apocalipse 4, verso 5, que diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Eu quero relembrar com você lá em Isaías 11, 1 e 2, os 7 Espíritos. Eu gostaria de relembrar com você os 7 Espíritos. Se você pode, amados, abrir Isaías 11, de 1 a 2. Lá nós temos em Isaías 11, 1 a 2, que repousará sobre ele quem? Verso 1, do trono de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes botará um renovo. Então, Jesus Cristo aqui, não é? Jesus Cristo é aqui, não é? É aquele que repousará, sobre ele repousará, não é? O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Né? Então, que maravilhoso, igreja, como Deus, ele é um Deus de detalhe, né? Ele é um Deus que explica que nesse trono estará o Cordeiro, Jesus Cristo, seu Filho, estará ele, o próprio Deus, estará o Espírito Santo do Senhor, que representa esses 7 Espíritos. Então, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor está representado por esses 7 Espíritos. Amados, que tremendo, né? Que tremendo. E por quê? Né? Por que Jesus permite que João veja isso? Porque esse trono, amados, é o trono da majestade. Esse trono é o trono da santidade. É o trono do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o trono com a presença de Deus que não tolera pecado, que não tolera a iniquidade. E o reino de Deus está sobre tudo. Então, quando nós vamos a Salmo 33, 8, que é um salmo de louvor ao Criador e Senhor, quando nós vamos, se você puder, ir para o Salmo 33, 8, que diz: que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Versos 8 e 9 de Salmo 33. Aqui mostra o que, igreja? Aqui mostra o que, amados? Que o reino de Deus, ele está sobre tudo, 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 tudo. Absolutamente tudo. A vontade de Deus, amado. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso.
principalmente nos momentos de apreensão no país que nós estamos vivendo, né? O Espírito Santo do Senhor, Jesus Cristo, Deus, eles estão no controle. Porque o reino de Deus, que nós fazemos parte espiritualmente, ele está acima de tudo, sobre tudo. Amém? Então que isso conforte o meu coração, que isso conforte efetivamente, e é claro, o seu coração. Amém? Por quê? Porque o trono é de majestade, o trono é de santidade, né? E o trono é de um reino do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, que está sobre tudo. A sua vontade reina, a sua soberania reina. Amém? Terminamos aqui essa primeira parte abençoada. Amém? Nós vamos agora a um louvor, né? Um louvor extremamente lindo, né? Que fala realmente, né? Que tem a ver realmente com tudo aquilo que nós estamos falando, né? Que se chama Águas Purificadoras do Diante do Trono. Então, logo termine o louvor, a gente volta, né? Volta para pincelar, para pegar, né? Os principais pontos desse louvor, e aí sim nós vamos em frente adiante nesse capítulo 4 de Apocalipse. Estaremos vendo a partir dos versos 6 e 7. Deus nos abençoe. Obrigada, Senhor. Promessas de cura, de transformação, de um novo tempo.
Amém. Um louvor, né, maravilhoso, não é? Essas águas que correm do trono, né? Estamos falando de trono, né? Elas curam e limpam porque são águas puras, águas do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Essas águas que transformam, que deve transformar. O Evangelho é um evangelho de mudança, de transformação, não é? Tá certo? Então Jesus Cristo, ele tudo vai transformar. Amados, tudo deve ser transformado nas nossas vidas, não é? Essa água que vem do trono, não é? Por ser limpa, não é? Por ser poderosa, não é? Por ser santificada, não é? Ela sacia a nossa sede, acalma o nosso coração, lava o nosso interior. Amém? É por isso que nós, como igreja, como santos do Senhor, devemos declarar, né? Devemos nos colocar diante do trono pedindo para que essa água, que é Cristo Jesus, nos lave, nos purifique, nos santifique, né? Para que essas águas sarem realmente as nossas feridas e que a gente possa realmente dizer de todo o nosso coração que a gente quer beber dessa água. Amém? É para a honra e para a glória do Senhor, né, que nós estamos aqui realmente, né? E esse é o grande objetivo, né, de nós realmente sabermos e entendermos o que estamos louvando na igreja, o que estamos adorando na igreja, né? Isso é extremamente importante, né? Nós sabemos realmente o significado de tudo aquilo que louvamos, né, que falamos, que verbalizamos, né? Tudo que verbalizamos e falamos no reino espiritual, nós sabemos que tem um peso muito importante. Amém? Se você tem alguma pergunta, algum motivo de oração, por favor, me envie no zap 199-9305-2651, 199-9305-2651, a programação da nossa Igreja Batista Ágape Indaiatuba. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de estudo e oração, né? A gente continua vendo a cada mês o Profeta Menor, realmente está sendo uma benção. Quarta-feira passada, nós tivemos o culto da família. Venha participar, venha orar com a sua família. O grande objetivo desse culto é esse, né? É que você ore, que a gente ore com a nossa família. Domingo às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, né? Estamos terminando já o livro de Apocalipse. Domingo às 19 horas, o culto de celebração. E nesse primeiro domingo é o domingo de ceia, né? Um domingo importante, né? O primeiro culto realmente do mês. Ele é um culto um pouco mais especial, né? Porque a gente realmente ministra, né, a ceia do Senhor, né? Participamos juntamente com Ele, sentamos à mesa junto com Ele. É um momento, né, de alegria, né? Um momento realmente que o nosso espírito se alegra no Espírito Santo do Senhor. Nós estamos localizados bem em frente ao ginásio de esporte de Indaiatuba, né, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Visconde de Indaiatuba, 1173. Amém? Muito bem. Então vamos para a segunda parte desse programa da Escola Bíblica em Ação. Nós estamos vendo o capítulo 4 de Apocalipse. Vamos lá, eu estarei lendo agora, relendo na verdade, né? Porque lemos no bloco passado, no tema central, versos 6 e 7 de Apocalipse 4. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente,
ser vivente era semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao do ser humano. E o quarto, ser vivente, era semelhante à águia quando está voando. Bom, o que significa, não é, essa mensagem, esses dois versos, essa forma simbólica, não é? Cada ser vivente, não é, como diz a palavra, ele se prostra de um lado do trono. E como a gente pôde observar, eles estão cheios de olhos por diante e por detrás, como diz a segunda parte do verso 6. Cheios de olhos por diante, não é? E por detrás. Tá certo? Agora, a gente precisa observar, não é? Qual a simbologia, não é? O que simboliza, não é? Esses quatro seres viventes que estão o quê? Diante do trono, não é? Tá certo ou não? Os 24 anciãos estavam nos 24 tronos, eles estavam ao redor do trono. No verso 4, lembra? Ao redor do trono havia também 24 tronos. Aqui não, eles estão diante do trono do Senhor. Cada um postado de um lado, não é? Do trono. Não é? Qual é a simbologia desses quatro seres viventes? Bom, eu vou falar... Eu vou expor a vocês as duas principais, não é? Que fecha realmente, que integra realmente a simbologia desses quatro seres viventes, tá certo? Na verdade, há uma integração aqui dos dois, vamos falar assim, dos principais significados, não é? A gente sempre não pode esquecer, não é? Que a gente é até repetitivo nisso, né? Que Apocalipse ele é realmente um livro simbólico. Bom, o leão. Então, um dos seres viventes é o leão. O que representa o leão? O leão representa a força. Não é? Tá certo? Então, o leão representa a força. E o novilho? O boi, ele representa o quê? Presta serviço. Né? Tudo se aproveita do boi, do novilho. O homem representa o quê? Não é? A inteligência. E a águia, observe, a águia voando, não é? Ela representa o quê? A rapidez. Não é? Porém, há também uma linha, não é? Que complementar a essa, não é? Que é extremamente importante nós entendermos que o leão, ele representa força e representa os animais selvagens. O novilho, ele presta serviço e representa os animais domésticos. O homem, ele é inteligente e representa os seres humanos. E a águia, voando em sua rapidez, simboliza, não é, todas as criaturas voadoras. Não é? Então, na verdade, esses seres vivos, esses seres viventes, eles representam o quê? Se nós pudéssemos resumir, eles representam toda a criação de Deus. Tá certo? Toda a criação de Deus. Agora eu chamo também a sua atenção, que nós lemos os versos 6 e 7. Eu chamo a sua atenção no verso 8, que diz: e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, olha que coisa linda, gente. E os quatro seres viventes, tendo também cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia e nem de noite. E estavam proclamando: Santo,
Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Bom, quando a gente lê o verso 8, esse verso 8, ele nos remete a Isaías 6. A partir do verso 1, veja lá comigo, Isaías 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Que coisa maravilhosa, igreja. O que a palavra de Deus aqui quer dizer é que todos os seres vivos representados estão diante do trono. Todos, inclusive os anjos, inclusive os anjos representados aqui por serafins. E notem, não é, como é maravilhosa a palavra de Deus, esses anjos com 6 asas, 2 delas cobrindo o rosto. Porque a santidade de Deus, ela é tão forte que nem os anjos conseguem ver essa santidade. Então eles cobrem o rosto, cobrem também o que, igreja? Os pés, né? Simbolizando o que? Aquilo que Deus falou para Moisés: você está pisando em terra santa. Então toda a santidade, não é? Todo o cuidado de santidade aqui, de se aproximar de Deus de uma forma digna, temendo, respeitando, amém? Dando reverência, reverenciando ao Senhor, é exatamente isso. Não é? E aqui nós, os seres viventes, né? Nós representados pela igreja, todos os seres, toda a criação, se apresentando a Deus de uma forma o quê, amados? Em nome de Jesus, é importante nós entendermos isso. De uma forma de reverência, adorando, louvando, clamando o seu santo nome, né? O adorando, né? Foi exatamente isso, amados, que os anjos, né? Esses seres, né? Eles declararam. Coisa maravilhosa, né? Quando a gente vai lá no verso 8, de santo, santo, né? Santo é o nome de Deus, né? O primeiro santo é o santo da definição. Pai, o Senhor é santo, o Senhor é separado. O segundo é a afirmação, né? Como o próprio Jesus Cristo disse, que a nossa palavra seja sim, sim, né? Que a nossa palavra seja não, não. Então aqui o primeiro santo é o santo da definição, o segundo da afirmação e o terceiro é da adoração. Amém? Santo, 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 né? Amém? Definindo, afirmando, adorando o Senhor, né? Em adoração que temos que nos apresentar a Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que está no controle absoluto da situação. Toda a situação, de todo mundo. Ele é o Criador, aquele que era, que é. Então ele é, porque ele está no controle, é aquele que há de vir, né? Para reinar na eternidade. Amém? Que coisa maravilhosa, amados. Que coisa maravilhosa, né? E no nosso curso de teologia, a gente tem um módulo, né, de angelologia que a gente estuda no seminário
teológico, né, a gente tem um estudo completo, né, de todos os anjos, porque na verdade os anjos também existem em hierarquias e a gente estuda isso, né, a diferença, por exemplo, dos anjos serafins, dos querubins, enfim, né? Amém? Né? Então há realmente uma divisão que a gente se aprofunda realmente um pouco mais, né, no nosso curso de teologia. Bom, vamos lá então, terminando, não é? Já o capítulo 4, não é? Nós temos, continuando, capítulo 4, 9. Sempre que esses seres viventes davam glória, olha o que João estava vendo, igreja. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao qual vive para todo sempre. Então, esses seres viventes sempre o quê? Estavam agradecendo, glorificando, adorando e dando honra. Né? Sempre, né, que a criação dava glória, dava honra e agradecia, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre, depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando. Então, na verdade, amados, é um grande clamor, é um grande louvor, é uma grande adoração, é uma grande proclamação de todos, de toda a criação, de todos os anos, de toda a igreja, todos, né? Capítulo 4 divide aqui, como nós vimos, não é? Tá certo? Nós acabamos de ver, não é? Divide entre os anciãos, enfim, entre os seres viventes, mas todos nesse momento. Nesse momento, todos proclamam e dizem: Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade, por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Então nós estaremos diante do trono, toda a criação de Jesus, todos aqueles que realmente acreditam em Deus, acreditam na ação do Espírito Santo, né? Dando honra, glorificando, adorando ao nome do Senhor. Que visão maravilhosa, igreja. Que visão, não é? Linda essa. Que João, ele estava vendo. E ele, quando escreve, ele nos dá a oportunidade de ler e de imaginar que nós estaremos lá, diante do trono de Deus, todos nós reunidos, todos nós, todos aqueles que acreditam, os remidos, todos os santos, estaremos o quê? Diante do trono proclamando que Jesus é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Então, na verdade, amados, o capítulo 4, e hoje, não é? A gente pôde observar isso, não é? O capítulo 4 de Apocalipse, ela é um capítulo que é uma representação de louvor e de adoração, fluindo de toda a criação de Deus. Toda a criação, todos os anjos, inclusive. Né? Tá certo?
O capítulo 4, na verdade, é um oratório da criação que exalta a soberania de Deus. Né? É impressionante, né, como esse livro ele faz com que a gente se aproxime, se aprofunde nessa adoração. Né? Então, é a criação exaltando, glorificando e adorando a soberania de Deus, a soberania de Jesus Cristo, a soberania do Espírito Santo do Senhor. Então eu convido você a reler depois desse programa, durante a semana, esse capítulo 4 de Apocalipse, que fala da visão do trono de Deus. Que revelação, que capítulo, que palavras, que revelação maravilhosa do Espírito Santo do Senhor. Que a gente possa todos os dias das nossas vidas, né, exaltarmos a soberania de Deus, realmente criar no nosso coração esse oratório, esses cânticos de adoração. Amém? Isso só nos fortalece para a honra e para a glória do Senhor. Amém, amados? Amém, igreja? Hoje realmente, né, foi um privilégio, né, nós estarmos aqui, né, e vem sendo realmente, né, um privilégio, mas hoje em especial por toda a situação de apreensão que estamos passando, né, que a gente saiba que Deus está no controle de tudo. Deus, ele está no controle. Jesus Cristo está no controle. O Espírito Santo de Deus, ele está no controle. Amém? Se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, me mande, não é? Através do WhatsApp 19993052651, aquilo que realmente está no seu coração. Amém? Pode ser uma oração, pode ser uma pergunta, pode ser um questionamento, pode ser alguma sugestão, pode ser alguma dúvida, né? Se a gente souber realmente esclarecer, será realmente um privilégio, não é? Realmente um privilégio, não é? Responder essa pergunta. Amém? Né? Releia o capítulo 4. Releia. Eu incentivo você, em nome de Jesus, a reler a visão do trono de Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro agradecido, Pai. Agradecido por essa aula, agradecido por esse espaço, Deus. Que realmente essa palavra ecoe. Que realmente essa palavra seja divulgada para te honrar e para glorificar o seu santo nome. Em nome de Jesus eu oro agradecido e oro também, Pai, por toda essa situação do nosso país, essa situação de apreensão, de medo, de angústia, mas que em nome de Jesus Cristo, o Senhor foi claro hoje para todos nós. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle de toda a situação. Muito obrigado, porque servimos um Deus soberano. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém, igreja? Estenda sua mão para cá, vamos à bênção apostólica, que o amor de Deus, que esse amor de Deus, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. Nós, em nome de Jesus, tenhamos um sábado, um restante de sábado abençoado, um domingo
abençoado. Que Jesus Cristo esteja à frente das nossas ações. Nós tenhamos realmente uma semana abençoada. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém.